Oi, pessoal. Então, hoje nosso grupo vai falar um pouquinho com vocês sobre gaiola de Faraday e blindagem eletrostática. O nosso grupo é composto por mim, Maria Eduarda, Gerald, Melissa, Maria Luísa, André e Ana Carolina. E nós somos o terceiro TST. Bom, pessoal, o que é blindagem eletrostática? É um fenômeno que faz com que o campo elétrico no interior dos condutores em equilíbrio eletrostático seja nulo. Ela protege circuitos eletrônicos contra danos e falhas de operação quando são expostos a campos elétricos externos. Isso explica, pessoal, quando as pessoas falam que durante tempestades, né, a gente deve ficar dentro dos carros por conta dos pneus. E isso é um mito. Nós devemos ficar dentro dos carros durante, né, a tempestade de raios, porque a carroceria dos carros, que é feita de material condutor, garante que não sejamos expostos aos efeitos nocivos das descargas atmosféricas. E quem descobriu isso? A blindagem eletrostática foi descoberta por Michael Faraday no ano de 1936, por meio de um experimento que ficou conhecido como gaiola de Faraday, que é o tema do nosso trabalho. O experimento consistia em uma grande gaiola metálica fechada que recebia intensas descargas elétricas, enquanto Faraday permanecia sentado em uma cadeira, sem sequer ser afetado pela corrente elétrica. E como isso acontecia, a Melissa vai explicar um pouquinho para vocês agora. Bom, agora vamos entender como isso funciona, né? Os materiais condutores, como por exemplo o ferro, a prata ou o ouro, apresentam uma grande quantidade de elétrons livres, e esses elétrons são capazes de se mover, sofrendo quase nenhuma resistência dentro dos condutores. Essa liberdade faz com que esses elétrons sejam capazes de se rearranjarem quase instantaneamente sempre que o condutor é exposto a um campo elétrico externo. Em um condutor isolado, essa reorganização dos elétrons o mantém neutro, porém, um acúmulo de cargas em diferentes regiões dele. Além disso, vale ressaltar que, em seu interior, o campo elétrico sempre vai ser nulo. Mas por que isso ocorre, né? Vamos entender. Na figura apresentada, temos um objeto condutor com excesso de cargas positivas, ou seja, prótons. Perceba que as cargas encontram-se espaçadas o mais distante possível uma das outras, devido à repulsão eletrostática que origina esse espaçamento entre elas. Mas também deve-se à mobilidade das cargas elétricas nos condutores. E em virtude desses dois fatores que eu citei, né, a repulsão eletrostática e a mobilidade das cargas elétricas nos condutores, todas as cargas elétricas em excesso sempre ocupam a superfície do material, de modo que não haja desequilíbrio de cargas elétricas no interior do condutor. E agora o Jared vai terminar de explicar isso. Já quando nós colocamos o objeto condutor da figura apresentada na presença de um campo elétrico externo, algo interessante vai acontecer. O que será? As cargas elétricas elas vão se deslocar de acordo com o sentido do campo elétrico. Então, esse campo elétrico produzido pelas cargas é anulado pelo campo elétrico externo, como observado na figura. Uma vez que o campo elétrico no interior do condutor é nulo, não há diferença de potencial entre quaisquer pontos do condutor. Por isso, não há movimentação de cargas. Então, quando nós nos encontrarmos dentro de algum condutor fechado, ficaremos protegidos das interferências elétricas provenientes do meio externo e de ondas eletromagnéticas. Então, essa situação que eu acabei de dizer, junto com a Melissa, ela nos permite compreender o motivo da blindagem eletrostática afetar, por exemplo, o sinal das telecomunicações no interior do elevador. O que acontece? O campo elétrico das ondas de rádio que transmitem o sinal de celular torna-se nulo no interior de um condutor perfeitamente fechado. Bom, eu vou falar sobre o equilíbrio eletrostático. Mas o que seria o equilíbrio eletrostático? Um corpo está em equilíbrio eletrostático quando suas cargas elétricas estão em condições de repouso.
Ou seja, quando o corpo está em equilíbrio eletrostático, suas cargas líquidas, que são as cargas em excesso, ficam distribuídas ao longo da superfície, de modo que a quantidade de cargas por área seja constante. Nos condutores em equilíbrio eletrostático, o campo elétrico no seu interior é nulo, o potencial elétrico interno é constante, o potencial em qualquer ponto interno do corpo é igual à superfície. O campo elétrico só será completamente nulo no interior dos condutores quando estes se encontrarem em equilíbrio eletrostático, que é caracterizado pela condição de repouso das cargas elétricas. Ou seja, não é válido para situações em que há correntes elétricas no interior dos condutores, ou quando se aplica sobre o condutor um campo elétrico externo e variável. Então, pessoal, vamos ver agora sobre as superfícies pontiagudas, né? Bom, o poder das pontas é característica dos condutores que faz com que haja maior acúmulo de cargas em regiões pontiagudas, ou de grande curvatura. Isso acontece porque todo condutor em equilíbrio eletrostático tem um campo elétrico interno nulo, e por isso toda a sua superfície encontra-se sobre o mesmo potencial elétrico. Em outras palavras, dizemos que a superfície desse condutor é equipotencial. Então, essa figura aqui consegue elucidar muito bem o que eu disse agora. A gente tem um corpo redondo aqui para baixo e aqui a gente tem um ponto pontiagudo. Então, a gente consegue ver que aqui ó, o distanciamento das cargas é maior, enquanto que na parte pontiaguda a gente tem uma concentração de cargas muito grande. Uma vez que o potencial elétrico é inversamente proporcional à distância, ou seja, voltando na fórmula da eletrostática, a gente tem a constante elétrica multiplica a carga 1 vezes carga 2 sobre o módulo, né? Isso tudo vai ficar sobre a distância ao quadrado, né? A gente pode considerar que isso daqui, o numerador, é igual a 1. Lógico que não vai ser igual a 1, é só um exemplo, né? Para a gente conseguir entender que quando a gente considera isso daqui igual a 1, a gente vai ter força igual a 1 sobre distância ao quadrado, que isso daqui é justamente a definição de inversamente proporcional, né? Então vamos lá. Uma vez que o potencial elétrico é inversamente proporcional à distância, para que esse potencial elétrico mantenha-se constante ao longo de toda a superfície do condutor, diferentes módulos de carga são necessários nas regiões onde a distância de curvatura da superfície do condutor é maior em relação às regiões planas do condutor. Por que eu afirmei que a distância, né, do centro até a ponta é maior do que o centro até uma superfície, né? Porque, enfim, a gente consegue provar isso matematicamente. Vamos lá. Eu desenhei aqui uma mesa metálica, o centro, e puxei um ponto para uma superfície plana e outro para uma superfície, ou melhor, para o lado, né, para o vértice, ou seja, pontiagudo. Então, a gente vê que isso daqui vai formar o quê? Vai formar um triângulo retângulo, né? Esqueci de desenhar um ângulo reto aqui, mas isso daqui vai ser um triângulo retângulo, onde esse lado aqui vai ser o cateto 1, cateto 2, e justamente esse daqui que está ligado à parte pontiaguda, né? Ao vértice, vai ser a hipotenusa. E a gente sabe lá da matemática que a hipotenusa é maior do que os catetos. Então, a gente consegue afirmar isso, né? Por conta dessa prova por Pitágoras. Beleza, galera. Agora, essa questão da atração de carga ser maior, né, nas partes pontiagudas, vai fazer com que os raios sejam mais propensos a atingirem os para-raios, porque eles são constituídos de material condutor pontiagudos e suas extremidades para que possam acumular uma quantidade de maior carga elétrica, facilitando assim a passagem da corrente elétrica. A gente sabe que esse ponto aqui do para-raio ele vai estar gerando um campo elétrico muito grande. Então, qualquer raio elétrico que tangenciar esse campo elétrico vai diretamente ao encontro desse para-raio, justamente porque aqui, exatamente nesse pontinho aqui, tem muita carga, tem uma concentração muito grande. Bom, a blindagem eletrostática é utilizada em um grande número de aplicações tecnológicas. Seu principal intuito é o de proteger componentes sensíveis dos circuitos eletrônicos, que podem sofrer dano se forem expostos a campos elétricos externos. Outras utilizações da blindagem eletrostática são, por exemplo, os fios condutores, no qual a blindagem eletrostática é utilizada em cabos de áudio, a fim de proteger o sinal transmitido da interferência causada por campos elétricos externos. Nos carros, no qual o interior dos veículos é seguro contra raios ou outras descargas elétricas, desde que os passageiros encontrem-se dentro do carro, já que sua carroceria é metálica. E também vestimentas condutivas, que são roupas geralmente feitas de aço inoxidável e outros materiais, usadas para proteger os trabalhadores que lidam diretamente com as redes de alta tensão.
funcionam exatamente como uma gaiola de Faraday. E grande parte dos experimentos sugeridos em artigos da internet falam sobre o uso de papel alumínio, panelas ou até mesmo forno micro-ondas, para interromper o sinal de celular. No entanto, tais fenômenos não ilustram de fato a blindagem eletrostática, mas sim a blindagem eletromagnética de ondas de rádio. Bom, galera, nós vamos resolver duas questões aqui com vocês, mas nós sugerimos que vocês pausem o vídeo, tentem responder a questão e depois despausem que nós vamos voltar com a explicação para poder poupar tempo. Bom, é um fato relativamente comum que aviões são atingidos por raios enquanto estão em voo. Isso todo mundo sabe, né? E a principal razão é porque todas as aeronaves comerciais modernas são excelentes gaiolas de Faraday, ou seja, quando a eletricidade é aplicada a um meio coberto de metal, ela não alcança o interior, mas é dirigida para fora. E os passageiros de uma aeronave são protegidos de choques elétricos porque os raios são recebidos pela fuselagem, que são geralmente de alumínio, o que é altamente condutor e impede que um corpo elétrico seja gerado internamente. Então, a corrente, né, ela acaba sendo propagada pelo avião sem afetar a cabine. E a alternativa correta seria a letra D, de que não sofrerá dano físico, pois a fuselagem metálica atua como blindagem. Bom, galera, vamos para a questão 2. Sugiro que vocês pausem, leiam o enunciado e as alternativas. Bom, a resposta correta é a letra B. O cientista nada sofreu, pois o potencial de seu corpo era o mesmo que o da gaiola. A gente viu, durante nossa apresentação, que quando a gente tem uma gaiola de Faraday, a gente tem um sistema. E a gaiola de Faraday é responsável por isolar esse sistema, fazendo com que todos os pontos desse sistema tenham a mesma energia, tenham a mesma carga elétrica. Portanto, com certeza, fora desse sistema, no exterior desse sistema, a gente vai ter a carga elétrica, enfim, positiva ou negativa, e dentro desse sistema, a carga elétrica vai ser igual a zero, todo o sistema será nulo. Portanto, o cientista não vai sofrer nenhuma alteração, né, depois desse experimento, porque o potencial tanto do seu corpo quanto de qualquer ponto da gaiola é o mesmo, inclusive da própria gaiola. Sendo assim, a resposta correta é a letra B. Bom, pessoal, então essas foram as referências bibliográficas utilizadas na confecção do nosso trabalho. Esperamos que vocês tenham gostado da nossa apresentação, tenha sido bastante didático, vocês realmente tenham entendido o que é gaiola de Faraday, blindagem eletrostática e como elas funcionam. Em nome do grupo, gostaria de agradecer a presença e a atenção de todos. Muito obrigado.